Sejam bem-vindos. Hoje é dia de live. Hoje a gente tem a Ione e a gente vai falar sobre aromaterapia para crianças, né? Mas é isso, seja bem-vinda. Espero que temos aqui muito mais para aprender com você hoje aqui, que a gente vai falar sobre aromaterapia para criança, né? Isso. Que é interessantíssimo, como que a gente pode, né, trabalhar com a criança e a aromaterapia. Então, no mais é isso. Seja bem-vinda, espero que dê tudo certo. A live vai ser maravilhosa e super tranquila. E aí, se você quiser aí falar alguma coisinha, se apresentar para quem ainda não conhece, né? Fique à vontade. Vamos lá então. Para quem não me conhece, eu sou a Ione, eu sou aromaterapeuta há 5 anos. Comecei com esse estudo e com essa função devido à doença que eu tive, psoríase. E de lá para cá, quanto mais estudo, mais me apaixono, porque os óleos essenciais realmente é a natureza envasada. E a gente hoje vamos falar das crianças, porque a gente fala sempre dos adultos. Hoje eu digo, vamos falar das crianças, porque as mãezinhas agora, chega o inverno, vem as gripes, vem os resfriados, e a gente tem que estar preparado, né, para isso. A gente tem que ter a solução para não ficar intoxicando as crianças com remédios. Só que, como sempre, eu vou dizer, tem que ser com responsabilidade. Com as crianças, dobrado. A criança não é um adulto em miniatura. A criança está em pleno desenvolvimento. Os óleos essenciais são o coração da aromaterapia. E são compostos químicos. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai usar, quando que a gente vai usar, como que a gente vai usar. E não é aquela coisinha de, tu usou esse, deixa eu usar também. Será que se eu usar esse vai dar o mesmo resultado? Não, porque assim como nós adultos, as crianças também são seres únicos. Mas a maior preocupação realmente é em saber como usar, né? Para cada situação, a aromaterapia oferece orientações práticas e sugestões de sinergias de óleos essenciais com ótimos resultados. Mas a gente tem que saber realmente o que a gente vai usar, como e quando. E isso só um profissional para falar, né, Amanda? Isso é verdade. E o interessante que você falou, porque eu já vi até na internet, né? Por exemplo, mães atípicas que acalmam o filho com óleo essencial, né? Então é interessante saber exatamente o que está fazendo ali, até por conta disso. E aí é bom você também compartilhar esse ensinamento com a gente, para a gente já ter uma noção. Eu tenho uma amiga também que trabalhou o sono com a aromaterapia da filha dela. Ela estava com uns 4 aninhos, ela não dormia, tinha pesadelo. E ela trabalhou também com a aromaterapia, que eram os olhinhos essenciais mesmo, né? De passar assim no corpinho. Eu já vi o cuidado, né? Então é legal a gente também vir falar delas. Eu programei hoje, assim, uns primeiros socorros. Porque geralmente as pessoas que quando assistem a live, elas me cobram e perguntam, tá, mas o que eu uso? E como a criança, particularmente, ela tem vários óleos essenciais que não são indicados para ela, eu resolvi fazer essa dos primeiros socorros, porque abrange todas aquelas coisas rápidas que acontecem, uma queimadura, um corte, uma alergia, e aí a gente pode socorrer com óleos de forma segura. Não sabia. Sim, o avanço da ciência e a redescoberta das tradições, com ele, né, a gente aprende muitas soluções para pequenos acidentes e desconfortos do dia a dia, que são os óleos essenciais, né? Então vamos lá, para quem quer aprender sobre primeiros socorros, cortes e ferimentos. Quando a criança se corta, quando a criança cai um tombo e se machuca, são lesões, né? E são às vezes superficiais, às vezes um pouquinho mais incômodas, né? A gente deve evitar, primeiramente, tocar com as mãos sujas. Isso é a primeira coisa, né? É lavar o local com água e sabão neutro. Mas quais são os óleos essenciais que eu posso usar, Ione, para ela ter uma melhor cicatrização, para tirar a dor? Copaíba, lavanda, olíbano, carreado no óleo de coco. Claro que numa porcentagem muito pequena. 2% de copaíba, 1% de lavanda, 1% de olíbano e o restante de óleo de coco. Por isso o profissional é importante, porque ele pode fazer essa sinergia de acordo, né, com a criança. Queimadura solar, você está na praia, não é a fase agora, mas como está dentro dos meus primeiros socorros, existem as queimaduras solares. A criança se queimou apesar de usar
o protetor, né? Então a pele resseca, tem um dano pela exposição. Primeiro, evitar nova exposição ao sol, né? Manter a pele fresca e hidratada, um hidratante neutro, usar roupas bem soltas e usar lavanda, copaíba e o aloe vera gel. Que aí também eu sempre peço para adquirir um aloe vera gel puro, um aloe vera gel de procedência, de qualidade. Eu gosto muito da Forever Living Products, ela tem a melhor babosa do mundo. Também vai ser numa porcentagem pequena, 2% de lavanda, 1% de copaíba. Por que o copaíba, Ione? O copaíba está em tudo. Gente, o copaíba é o melhor anti-inflamatório do mundo, em termos de óleo essencial. Copaíba é uma fruta? Ou uma Não, folha? copaíba é uma resina, né? Olha só. Você extrai da casca da árvore, né? Olha, eu não sabia. Nós temos no Brasil a extração de copaíba da doTERRA. E são 4 tipos de copaíba no mesmo vidrinho de copaíba. Porque todas as plantas têm vários tipos de planta. Eu já comentei várias vezes, nas lives inclusive, que a lavanda brasileira é totalmente diferente da lavanda francesa. Por causa da composição. E por que a composição delas é diferente? Por causa do clima, por causa do solo. Tudo vai interferir nos compostos químicos que a planta precisa para se proteger. Os óleos essenciais são um mecanismo de defesa da planta, né? Então, conforme aonde ela está, é o que ela vai desenvolver de componente químico. Então, a lavanda brasileira não é usada para o que eu estou falando agora. Eu estou falando da lavanda francesa, tá? Então, vamos pegar... também, né? Que a gente nunca pensa. Quando você estuda aromaterapia, você vê que tem uma diversidade. Olha o limão. Nós temos limão siberiano, nós temos limão Tahiti, nós temos limão bergamota, nós temos Eu vi um vários limão desse tamanho, literalmente, assim, que ele é mais para doce, né? Que fala desse tamanho. Eu fiquei assim, gente, a gente tem limão desse tamanho também? Pois é, e aí assim, cada limão vai ter um composto químico. De repente, não é todos os tipos de limão que nós vamos extrair óleos essenciais com benefícios terapêuticos, né? Exatamente. Mas nós temos vários tipos de limão. Então, nós temos mais de um tipo de lavanda, nós temos mais de um tipo de copaíba. Então, a gente tem que ter esses cuidados, inclusive, né, quando a gente vai escolher um óleo essencial. Nós vamos para as picadas e mordidas de inseto. Feridas, né? Tem criança que tem alergia à mordida de inseto, né? O bichinho morde e ela fica lá. Primeira coisa, tem que evitar que a criança coce, né, a picada. Lavar com água, aplicar uma compressa fria, porque o gelo, o frio, ele tira a coceira, ele alivia a coceira. E aí nós vamos usar a lavanda, o cedaúrte, que é o cedro, a copaíba em óleo carreador de jojoba. Por quê? Porque essa combinação vai hidratar a pele da criança e vai tirar aquela coceira da picada de inseto. A gente vai aplicar diretamente, topicamente, né? Queimaduras normais, a criança encostou numa panela quente, a criança encostou em qualquer coisa quente, copaíba, lavanda e o aloe vera gel, que é o mesmo, né, da Solar. Dores musculares, dor de crescimento, a criança tem dores no corpo, então é muito importante. Quando a criança pequena, ela às vezes não sabe nem falar, mas quando ela gesticula, quando ela chora, às vezes é por dor. E para saber se é por dor, você vai tocar no corpo dela. Às vezes a criança está chorando, é importante a gente ter o toque para ver se tocando no bracinho ela vai chorar mais forte, ou ela vai gritar, ou ela vai... Se ela fala, vai falar que está com dor, porque existe a dor muscular da criança, normal, e existe a dor do crescimento. Nas dores musculares, a gente vai usar o pinheiro siberiano, o copaíba, o laranja e o óleo de jojoba. Também porcentagens baixas, o pinheiro siberiano 2%, o copaíba 1% e o laranja 1%. Na dor de crescimento, a gente vai usar o lavanda, o cedro e a copaíba, que a copaíba ela é um anti-inflamatório e ela é um analgésico também. Tudo topicamente, tá?
Mordida de animal. A gente tem visto muita historinha de cachorros, né, atacando crianças. Então é uma Sim, lesão sim. diferente. É uma lesão diferente, porque pode ter bactéria, pode ter, né, algumas coisas da mandíbula do próprio animal que dá um risco de infecção maior, uma transmissão de doenças maior. Sempre lavar com água e sabão neutro, né? Procurar um atendimento até por causa da vacina antitetânica. Mas dos óleos essenciais vai usar o copaíba, o lavanda e o orégano. O orégano é 1% só porque o orégano é um óleo fortíssimo, mas ele é um antibiótico poderosíssimo. Então, Olha como ele é um antibiótico, ele não vai deixar infeccionar. O orégano é caramba. maravilhoso. Aham. Tô Isso é apaixonada. maravilhoso. Eu nem sabia que dava pra usar orégano pra óleo essencial. Tipo, que tinha óleo Existe, essencial de orégano. tem óleo essencial de erva doce, de tomilho, de manjericão, de A importância pimenta. do. Você falando isso, eu aqui pensando, cara, a importância da preservação do meio ambiente para tudo. É Sim. importantíssimo a gente se preocupar. É Mas por que isso que maravilha. a empresa do Terra, ela tem as plantações específicas. Entendi. Ela não tem uma fábrica onde ela planta todos os tipos de óleo, de planta que ela pode extrair óleo essencial. Ela vai aonde existe a melhor planta daquela qualidade. E a gente tem, a do Terra tem um programa de famílias, né? Essas famílias que ela escolhe, que produzem em todos os lugares as plantas que ela precisa, essas famílias são ajudadas, são instruídas para não ter agrotóxico, para não ter nada que interfira de forma Na- prejudicial. Sim, para que E possa com isso, usar. e com isso ela ajuda essas famílias a sobreviver, né? Porque Que maravilha. é, É a, agricultura, né? fica aquela coisa exclusiva, né? Eles Sim, produzem só para ela, então é muito sim. bacana. A Maravilhoso. empresa em si tem um programa muito, muito legal. Muito legal. A aromaterapia é uma prática milenar, utiliza os poderosos óleos essenciais extraídos das plantas, né? E uma das artes as técnicas mais avançadas hoje é a criação de sinergia. Então, quando eu falei ali em copaíba, lavanda e orégano, por exemplo, é uma sinergia. Quando eu junto os três, é uma sinergia. Lavanda, copaíba e cedro é outra sinergia. A Sim. importância do profissional é saber a porcentagem que ele vai usar e como ele vai carrear para poder dar para a mãezinha usar na criança. Esse é o principal fator quando se trata de criança. É saber a porcentagem para usada de forma correta e segura, tá? Porque não adianta eu, adulto, usar, por exemplo, eu uso aqui, passo na mão e tal. Na criança é diferente. Automaticamente eu não posso usar a mesma quantidade. Até Exato, porque entendo. Eu achava que podia. não, os óleos essenciais, como eles são muito potentes, o adulto já tem o corpo todo desenvolvido, ele vai requerer uma quantidade. A criança não. Ó, bebê pode lavanda na pele diretamente, ele puro, se for um óleo essencial puro, não, Caleb. Caleb underline setembro. O lavanda ele tem que ter uma diluição a 2%, no máximo 3%, Olha, com óleo carreador, que a gente chama, que é o óleo de coco, o óleo de jojoba, o óleo de semente de uva. E vou mais fundo ainda. Você vai passar na plantinha do pé, você vai passar na coluna, se for para ele dormir, para ele se acalmar, mas nunca direto. O que eu quero dizer com direto? Se você passar na mãozinha, ele pode levar na boca. E ele não pode ingerir óleo essencial. Ele é um bebê. Então, a aromaterapia, como ela entende que os óleos essenciais são componentes químicos, ela entende que os componentes químicos têm um limite para se usar. Tem um entendi. limite para não acarretar problemas posteriores no desenvolvimento mesmo da criança. Porque o Entendi. óleo essencial ele vai direto na corrente sanguínea. Então, a gente tem que saber como usar. E a ingestão para nenhuma criança eu indico ingestão de óleo essencial. Se você Pensar. quiser usar um lavanda num difusor, você vai pegar um difusor que tem uma quantidade equivalente a 200 ml, por exemplo,
150 ml, você vai botar uma gotinha de lavanda, 2 e só. Você não vai colocar mais que isso, não. Num adulto, não. Num adulto, a gente vai colocar 5 gotas, 6 gotas, Sim. 10 gotas às vezes. E outra que também não é bom você usar continuamente. Ou seja, todo dia você colocar o óleo essencial num difusor para criança. Não, todo dia não. Porque você também não pode viciar ele a usar. A criança ela tem que criar o hábito de dormir de tal hora a tal hora. Então a gente ajuda ela dando esse incentivo da aromaterapia, porque vai fazer com que ela se acalme, relaxe e ela vai dormir bem. Mas a gente não vicia ela para usar aquilo toda a vida. Não é porque é natural que só faz bem. É isso que eu A ia te gente tem que ter falar. isso na... É isso que eu ia te falar. Como a gente acha que é tudo natural, a gente pode abusar do negócio, né? E não pode. Tudo é um equilíbrio. Exato. Tudo tem que ter um equilíbrio na vida. Eu uso todos os dias óleo essencial. Tem aqueles que eu uso que são justamente para minha doença, que é a psoríase, que eu não tive mais crise, né? Então eu uso eles continuamente. Mas eu faço assim, 3 meses eu tomo, fico 1 mês sem usar. 3 meses eu tomo, fico 1 mês sem usar. E eu sou adulta e a minha doença ela precisa que eu use constantemente, porque a doença é um processo psicossomático. Então, se eu não usar, eu posso carregar de novo o meu emocional e ela retornar, né? Então, Sim. mesmo eu tendo que usar, eu tenho as minhas paradas. Olha, com medicamento é possível o organismo criar resistência? Como medicamento é possível? Não, na aromaterapia não, porque você não vai usar, é o que eu estava acabando de falar, você não vai usar ele em demasia, né? Você vai usar conforme o profissional, você vai usar a dose correta, e como ele é natural, ele não vai criar essa resistência. Ele vai fazer o teu organismo criar resistência para o que você começou a tratar. Então, por exemplo, a psoríase, que é um processo psicossomático emocional, eu posso usar hoje o tangerina, posso usar o bergamota, posso usar o Wild Orange para inalar ou botar no difusor. Eu não preciso usar o mesmo todos os dias. Entendi. Não então tem eu não crio resistência. Eu não crio resistência. Agora, na pele, para hidratar, eu vou usar sempre melaleuca e copaíba diluído num creme base neutro. Por quê? Porque aí a pele tem que estar sempre hidratada, para não vir as crises. Quando eu tinha psoríase, eu tinha nas mãos e nos pés. Eram feridas. Então, para não voltar, né, a gente faz esse uso contínuo de creme com ele. A aromaterapia, os óleos essenciais, eles têm uma diferença muito grande de remédio no momento em que os óleos essenciais, eles não têm reação adversa quando você usa corretamente, tá? Então, se você fez uma consulta com o aromaterapeuta e ele te disse para você usar X e Y numa porcentagem Z e W, ele sabe que aquilo ali não vai te acarretar nenhum mal. E ele, antes de fazer isso, ele vai perguntar se você usa algum remédio contínuo. Por quê? Tem pessoas que tomam remédio para pressão, tem pessoas que tomam remédio para regular a glicose. E aí ele tem que saber disso para indicar o óleo que não conflite com o remédio. Que auxilie, que potencialize o teu remédio, mas que não conflite. É muito importante, tá? Olha que interessante. A criança pequenininha já vai ser mais difícil de estar tomando remédio, né? A não ser que dê uma infecção, que dê alguma coisa assim. Aí tem também que ter esse cuidado, porque a gente tem os óleos que vão ajudar, que vão auxiliar, que vão potencializar para ela se curar mais rápido. Mas a gente tem também que ter o cuidado de não indicar nenhum óleo que vá conflitar no remédio. É muito importante isso, gente. A gente já viu muito mimimi de uso de óleo essencial. Ai, que eu não tive sucesso, ai, que não deu resultado, ai, que eu fui parar no hospital, ai, que deu isso, que deu aquilo. Não é o óleo essencial que está fazendo mal. É o uso incorreto. É a indicação incorreta. Sim. É por isso que a gente estuda.
A gente não estuda para chegar aqui e falar eu sou aromaterapeuta. A gente estuda para saber indicar de forma correta. O jeito certo. E também aquela O coisa jeito que, certo. que a gente já conversou até no podcast, que é sobre que óleo essencial não é aquela essência, né? Tem uma diferença. Exato, exato. Porque as E pessoas ainda acham que essência e é tudo igual. o que eu sempre falo para todos os meus pacientes e para todas as pessoas que eu conheço, e vou falar para vocês, e se tiver alguma mãezinha aí também, preste atenção, se não tiver, passem para elas, primeiro, saber que óleo que você está usando. Primeira coisa é que óleo essencial que eu estou usando. Por quê? Por que eu sempre falo da doTERRA, gente? Porque a doTERRA é a única empresa que tem CPTG aqui no Brasil. O que é o CPTG? CPTG é um certificado de pureza e qualidade. Esse certificado não abro mão. Por que, Ione? Porque me prova que não tem metal pesado, que não tem nada sintético dentro do óleo essencial. Se alguma outra empresa, que tem várias, Laszlo, Fitoterápica, bababá, que já me procuraram, se alguma empresa me apresentar o CPTG, eu vou experimentar primeiro em mim. Sim. Então, eu uso e falo da doTERRA porque eu me tratei com os óleos dele e eles têm o CPTG. Isso para mim é importante. A segunda coisa que a mãezinha tem que ver é isso. Óleo essencial ou essência? Essência não vai ter efeito terapêutico para o seu filho. Essência vai dar cheirinho, e por isso que ela é barata. Ela é produzida sinteticamente em larga escala e ela é mais barata. Não é que nem um óleo essencial que você precisa de 15 mil pétalas para produzir 15 ml de óleo, 5 ml de óleo essencial. Purinho. Então exatamente, é muito diferente. Então, o cuidado que a mãe tem que ter é esse. Estou usando óleo essencial ou essência? Porque essência não vai fazer nada, não vai dar diferença nenhuma em você usar ou não usar. Então, estou usando óleo ou estou usando essência? Estou usando óleo essencial com certificação, com qualidade, com pureza? Porque se eu pegar um óleo misturado para diluir, ele não vai ter resultado também. Sim, igual assim. Ou vai ser muito fraquinho, né? O exemplo que eu dei no início da minha amiga que usou na filha dela para pesadelo, né, que é pequenininha, era óleo essencial. Então, assim, funcionou. Ela falou para mim, é maravilhoso, funciona. E sem tempo. Ainda nem tinha ouvido ainda falar em aromaterapia. Tava começando a fluir, né? Assim, a internet conhecer. E aí, uma outra também para uma crise. O bebezinho dela é atípico e tinha crises severas de dores, e ela usava o olhinho, dava o banhozinho, passava na mão, passava assim nele. Então, assim, tem todo um cuidado e funcionou. Mas era óleo. Funciona muito mesmo. A Ana tá falando que é muito fácil comprar e as pessoas estão usando de qualquer jeito. Não é tão fácil assim comprar se você for por esse lado de procurar saber qual que é a empresa melhor e ter um profissional que te acompanhe. Agora, usar de qualquer jeito realmente é o que eu mais tenho visto. Lavanda é para isso, lemon é para aquilo, peppermint é para aquilo, eucalipto é para aquilo. Rotularam os óleos essenciais. Sim. E o óleo essencial não tem rotulação. Ele é um composto com vários produtos, com vários componentes químicos. Então a gente tem que avaliar. Hoje, por exemplo, vamos voltar aos coringas primeiros socorros, que a gente comentou que estava entrando, né, no clima mais friozinho, nos resfriados. Então, problemas respiratórios em criança, gente. Lavanda, pinheiro siberiano e limão. Ione, não tem peppermint? Não tem brief? Não tem eucalipto? Não. São óleos que eu não usaria em criança, até os 10 anos. Ou pelo menos até 6 anos de idade eu não usaria. Nem lavanda, nem brief, nem peppermint. Por que, Ione? Eucaliptol, cânfora. São componentes químicos desses óleos que podem fazer mal. Vai fazer mal? Não sei. Pode, porque cada organismo é um organismo. Mas eu conheço pessoas que falam que criaram os filhos desde
desde o primeiro mês com óleo essencial. Tudo tem resultado, as coisas todas têm resultado na hora, ou às vezes com o tempo é que você vai ver que o desenvolvimento do seu filho não está normal. É o cuidado. É sobre isso. É sobre isso. Então, sistemas respiratórios, os óleos indicados, os óleos que não vão fazer mal para sua criança, é o lavanda, o pinheiro siberiano e o limão. Diluição de 2-3% com alinho de jojoba. Problemas digestivos, as famosas cólicas, a dor de cabeça das mães para dormir, porque quando a criança tem cólica, a criança não dorme, né? Camomila, laranja e olíbano. Diluição 2-3% no óleo de coco. Olha, de coco tem bastante, né? Óleo de coco é o que mais se usa, né? Na realidade. O óleo de coco é o que eu mais uso nas minhas sinergias, por exemplo. Mas eu uso de jojoba, eu uso de semente de uva, eu uso do rosa mosqueta. Quando eu faço o sérum para pele, eu uso rosa mosqueta. É mais indicado. Agora, quando eu falo pro corpo, eu uso de jojoba. Então, para cada motivo, né, eu uso um óleo carreador diferente também. Quando é para doença, geralmente eu uso de coco. Sim. Geralmente. Problemas na pele da criança, tá? Qualquer problema assim de pele da criança, regeneração da pele, lavanda, copaíba, cedro, olíbano, camomila romana, 2-3% a diluição desses óleos com óleo de coco ou de jojoba, né? Parasitas e imunidade, a gente hoje pedirem muito, né? O que eu faço para minha imunidade? O que eu faço para a imunidade do meu filho? As crianças de creche se gripam, se resfriam, pegam uma infecção atrás da outra. Se você quer prevenir, você pode fazer uma sinergia com orégano, com lavanda, com limão. Exatamente. 2-3%, olhinho de jojoba. Passa na coluna, passa na plantinha do pé antes de levar para a escola. Você está prevenindo que ela adoeça. E às vezes é que nem vacina, né? Você toma a vacina, você gripa. Você passa o olhinho, você gripa. Não, você não gripa, gente. O vírus estava em você, o corpo vai expulsar. E o resfriado vai ser bem fraquinho se você estiver usando o óleo essencial, tá? Que legal. Lavanda, gente, tem propriedades ansiolíticas, sedativas, anti-inflamatórias e antimicrobianas. Então é um óleo coringa para se ter em casa. Mas é um óleo coringa que a gente tem que saber usar. A camomila romana tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e anti-câncer. Tem que saber usar. O melaleuca, o óleo, eu amo o melaleuca para pele. Eu faço meu sabonete íntimo com o melaleuca porque ele é antibactericida, ele é antifungos, antivírus. Então, assim, a higiene com a lavanda se torna especial para mim. Eu faço, e vocês podem fazer isso também para os filhotes, tá? Você pega o sabonete Castela, sabão de Castela, que é um sabão totalmente neutro, e coloca, dependendo da quantidade, lá vamos ver, 150 ml, uma gotinha de melaleuca para passar no corpinho do seu filho. Aí, eu queria já alguma coisa para passar antes de dormir. Você pode botar uma gotinha de melaleuca, uma gotinha de lavanda ou uma gotinha de camomila romana nesse sabão, agitar o tubo, passar nele no banho, para ele ter aquele relaxamento no banho e já sair dali higienizadinho e gostoso. Da receita do sabão de melaleuca. Acabei de falar. Se for para criança, gente, em 200 ml de sabão de coco, eu vou botar uma gotinha de melaleuca e uma de lavanda. O lavanda é muito bom para criança. Realmente ele acalma, ele tranquiliza. Então dá pra gente fazer essa combinação. Se ela tiver com alguma alergiazinha, a gente viu ali atrás, vamos botar uma gotinha de copaíba junto. Você pegou aquele tubo âmbar de vidro, não usem plástico, tá, gente? O óleo essencial só aceita inox ou vidro. De nada, Cláudia. Só aceita inox ou vidro, principalmente para não estragar, né, para não perder as propriedades, para não contaminar. Vidro, âmbar. Bota lá o sabão de Castela, bota as gotinhas, sacode, você tem
um sabonete aí para usar a semana inteira. Para adulto, parte íntima, eu gosto de usar o melaleuca e o copaíba junto, tá? Porque o melaleuca é o antibactericida, antiviral, e a copaíba é anti-inflamatório. Então, principalmente para pessoas que têm a frequência de infecção urinária, né? Para quem tem candidíase, para quem tem a junção dos dois é muito boa. Aí, se você quiser dar um cheirinho, você pode botar uma gota de gerânio, que é o óleo da mulher. Então, além de cheirinho, ele vai te dar mais proteção. E desculpa, eu tô falando uma gota pensando nas crianças, né? Para adulto, em 200 ml, para adulto, eu vou colocar em 200 ml, eu vou colocar 10 gotas de cada óleo. Sim, é porque para criança é uma dosagem menor. Para quem chegou na live agora na metade, é uma dosagem menor, né? Porque a gente está falando de aromaterapia para criança. E para o adulto é outra dosagem. Exato. E quem quiser, né? A gente está fazendo um cursinho básico pequeno, vai ter o certificado de participação. Vai começar dia 9, tá? Me chamem, porque aí a gente vai falar um pouco mais da história da aromaterapia. A gente vai falar dos 12 principais óleos essenciais. E no final, que são 8 aulas, 7 ou 8 aulas, se não me engano, toda segunda-feira online, ao vivo, pelo Zoom. Quem assistir todas as aulas, na última aula a gente vai sortear um kit de óleo essencial. Então, quem quiser participar... Opa! Quem quiser participar, tem coisa boa vindo. Opa, peraí, gente. Maravilha. Então já corre lá no Instagram da Ione e já chama ela, tá? Tem algum lugar para fazer inscrição ou é só mandar mensagem para você? Manda mensagem que eu mando o link, tá? Tem uma taxa de R$ 49,90, que é do administrador, que está fazendo o curso para mim. Então, é uma taxa baixa. E aí vai ter essas aulas, vai ganhar o certificado de participação, vai ser ao vivo. E aí a gente vai falar mais sobre tanto a aromaterapia quanto os óleos essenciais. Então, quem quiser aí, vem. É uma aula online. Chama lá que eu mando o link. As aulas vão ser online, mas o que eu amo não é aula gravada, vai ser ao vivo. Vou estar ali, vou estar explicando, vou estar respondendo. Porque essa coisa de... Coloca o Instagram dela, coloca o meu Instagram aí, Amanda. Se vocês entrarem aqui da live no final, a gente vai deixar a live salva. Aí vocês já podem seguir ela por lá. Ou vocês podem ir lá no feed, que já tá marcado. Tem a programação lá. A primeira fotinha é a da programação da semana. Aí tem o Instagram da Ione lá. Mas aqui mesmo na live, se vocês clicar aqui no nome dela, você já corre ali rapidinho, já segue ela e volta aqui pra live. Eu vou colocar aqui para o pessoal. Deixa eu escrever aqui para você. É tudo junto. Ione Fernanda Pinto. Ione Fernanda Pinto. Travou. Não estou te escutando. Amanda? Peraí, que deu uma travadinha aqui pra mim. Voltou. Tudo junto? É, tudo junto e é letra minúscula, né, o I. Saiu maiúsculo, mas é minúsculo. É só ir lá, mandar mensagem no Message, manda mensagem no privado lá, que eu mando o link, a chave Pix do administrador e vocês já entram pro grupo onde vai receber o link da aula. Começa agora, dia 9, segunda-feira. Vamos continuar então, gente. A melaleuca tem as propriedades que eu falei. O olíbano tem propriedades anti-inflamatórias e anti-câncer. E vou repetir para quem conhece o olíbano. O olíbano é o rei dos óleos. O olíbano foi dado para Jesus quando ele nasceu. Os 3 reis magos levaram 3 presentes para Jesus. O olíbano em forma de incenso, que é o nosso óleo essencial. A mirra e ouro, né? Então, para ver como naquela época era precioso. Essa questão do aromaterapia, da erva, das plantas, isso são coisas milenares, né? Que já existe desde que o mundo é mundo. Então, é maravilhoso hoje em dia a gente ainda continuar isso de uma forma muito mais apurada, né? Porque vai evoluindo, vai descobrindo. Então, é maravilhoso. Funciona muito. Antigamente era assim, né?
Antigamente a gente só se tratava assim, né? Com ervas, com chás. Exato. E os sábios antigos, eles não ferviam, né, a erva de chá. Eles botavam em infusão na água quente. Por que isso? Porque se você ferve, você quebra as moléculas e perde o efeito terapêutico. Então aquele difusorzinho de parede que você bota um óleo, pinga o óleo em cima, ele não é terapêutico. Ele quebra as moléculas do óleo e você não tem efeito terapêutico. Óleo essencial não pode com calor, é por isso que a gente recebe ele num vidro âmbar, é por isso que se a gente for fazer sinergia, a gente faz em vidro âmbar, porque ele precisa da ausência de calor e de luz solar. Olha que interessante. Temos que fazer Vamos a lá, aula online. temos que fazer a aula online que vai ter muita coisa boa. O copaíba anti-inflamatório analgésico, o pinheiro siberiano antioxidante anti-inflamatório. A laranja é antioxidante, anticâncer e anti-inflamatória. Então, assim, é brincadeira como os óleos todos têm propriedades excelentes para tratar qualquer doença e prevenir qualquer doença. Só que, claro, por que tem tantos que têm a mesma propriedade? Porque vai depender de quem eu estou tratando para saber qual deles eu vou usar. No caso da criança, eu estou dando os permitidos para uso da criança. Então, o limão pode usar, a laranja pode usar, o pinheiro siberiano, o copaíba, o líbano, melaleuca, camomila, lavanda. Esses óleos eu posso usar nas crianças, tá? Vamos lá. O que eu não posso usar nas crianças, que é o principal, né? Eucalipto, hortelã-pimenta, alecrim, cipreste, salve-esclareia, lavanda dentada, não é a francesa. Por quê? Porque eles têm cineol, o eucalipto, eles têm cânfora, eles têm cetona, mentona, carvona, pinocanfona. Isso tem risco de convulsão e toxicidade nervosa, neurotoxicidade e convulsão, broncoespasmo e neurotoxicidade. Eu gosto muito da laranja. A laranja, o Wild Orange, né, que é o óleo essencial da doTERRA. Ele é um óleo muito gostoso, ele traz alegria, mas ao mesmo tempo ele traz relaxamento. Por que ele traz alegria? Porque é um óleo cítrico. A maioria dos óleos cítricos, né, eles nos energizam. Mas o Wild Orange, ele traz alegria sem dar esse up. Ele dá relaxamento. Então, a laranja doce com a lavanda, uma gotinha de cada, por exemplo, em 10 ml de óleo de coco, para passar na plantinha do pé, para passar na coluna, eu acho que é show. Que A criança maravilha. a criança não é doente. A criança tem que estar esperta, tem que fazer atividades, tem que gastar energia. Mas às vezes ela é elétrica, não é esperta, ela é elétrica, né? Então, se for para dar uma calmadinha, quebrar um pouquinho, trazer um pouco mais de tranquilidade, eu recomendaria uma gota de lavanda, uma gota de laranja em 10 ml de óleo de coco. Nossa, maravilha. Para usar com as crianças, porque às vezes eu dou aula mesmo para criança de teatro, né? E aí às vezes eu chego, eles são tudo assim. Se eu começar a trabalhar com olhinho essencial, vamos para ver se acalma. Tem escolas, porque assim, ó, realmente tem muita gente hoje cadastrada nas empresas comprando óleo essencial e tem muita gente, inclusive, da área, né? E o que eles fazem? Eles fazem justamente isso. Eles botam um difusorzinho na sala de aula com Isso é uma óleo boa essencial. ideia. A imunidade da gente é conforme o emocional da gente também. Não se esqueça disso, né, Amanda? E aí, a psoríase é uma das doenças onde você expele. Eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso, né? Por fora, o cérebro já tá bem forte, mas aí. Exato, às vezes assim, ó, às vezes você não vai gripar, você não vai ter infecção, você não vai ter nada disso. Você Eu vai esqueci ter disso. psoríase, entendeu? Então, é por isso que é importante conversar. Aromaterapia é um mundo vasto, gente. É muita informação. Ó, você indica ingerir o óleo essencial. Maísa, criança, eu não indico. A não ser num caso extremo, e aí em cápsula vegetal, que
criança pequena não vai engolir, né? Tem que ser só criança de 6, 7, 8 anos aí, que já toma comprimido, vai aceitar tomar uma cápsulazinha com óleo diluído ali também. A porcentagem tem que ser cuidada, mas dar para criança óleo essencial para ingestão? Não. Não. Aham. Então Só. é isso. Eu já vi tratamento, gente, de óleo essencial, de caso extremo, em criança depois dos 7 anos, de você mergulhar, praticamente mergulhar a criança no óleo essencial e a criança se curar do que estava tendo. Isso foi um caso até que o Victor Leão, que é um aromaterapeuta, biólogo famoso do Instagram aí, ele relatou no último curso que eu fiz com ele. Mas era um caso extremo. Era um caso que a doença era gravíssima e na medicina tradicional não estavam conseguindo tratar. Não estavam conseguindo resultado. Ele fez a imersão praticamente, ele entupiu o corpo no óleo carreado, né? Ele entupiu o corpo da criança com os óleos essenciais propícios para tratar e a criança reagiu e melhorou. Então É isso, é extremo. é isso, é Você extremo. trabalha com floral, Ione? Tá perguntando o Caleb. Caleb, não. Eu amo tanto óleo essencial e o óleo essencial é tão fácil da gente trabalhar que eu não lido com floral. Já fiz curso de ervas e chás, inclusive, porque eu gosto muito de chá, né? Mas também é uma coisa que dá mais trabalho. O nosso dia a dia é muito corrido e o óleo essencial tá ali, pronto para você usar. E é natural. Então é uma coisa que eu não corro risco e não faço os meus pacientes correr risco. Então é mais gostoso de eu trabalhar. Eu prefiro trabalhar com óleo essencial. Não trabalho com floral, não. E outra também, já usei floral, os florais de Bach, chamam, né? No meu caso, para minha doença, não tive o resultado que eu tive com óleo essencial. Acredito que os florais são muito bons assim para relaxar, para isso, para aquilo, mas tem doenças que eles não têm a potência de trazer esse benefício e trazer o controle que eu tive da psoríase, né? E hoje, 3 anos sem tomar remédio. Eu acho tão bonitinho, meu neto tem 9 anos. E quando eu comecei, eu comprei para ele o Kit Kids da Doterra, né? Que vinha todos os óleos essenciais já diluídos para criança. E como era coloridinho, ele se acostumou a usar para dormir sempre, né? Uhum. Na planta do pé e ele pedia, vinha com o vidrinho e pedia. E até hoje ele usa para dormir porque ele tinha um sono muito inquieto. Então até hoje ele usa o de dormir. Sim. E ele andou muito, agora por último, ele andou muito na frente de tela, celular, tablet, televisão, e ele começou a ter um pouquinho de dor de cabeça. Até levei ele no oftalmo para minha filha. Graças a Deus não tem nada de problema de visão. Mas ele disse assim, vovó, passa aquele olhinho pra dor aqui, porque eu passo, olha, o peppermint diluído. Hoje eu passo nele o peppermint diluído, né? Uma gotinha no dedo e aí diluo. Passo aqui nas têmporas, passo aqui na testinha. Aham. Passou a dor de cabeça dele. Então, assim, ó, é incrível. Não precisar dar um paracetamol, né? não precisar dar nada de remédio. É muito bom. Maravilhoso. E assim, gente, Ione, ela é defensora do óleo essencial dela, porque ela viu nela mesmo que funciona. E ela levou isso para ela como trabalho também de vida, enfim. Então, assim, quem tiver curiosidade, quem quiser saber mais, aproveita dela, já segue ela aí. Temos podcast gravados e temos também lives gravados. Muita coisa. Gente, a gente tem muito material. Vai ter sempre muito material, porque e se a avó falou funciona, verdade. Palavras de vó é lei. Gostei, Ana, obrigada. Mas é bem assim mesmo. Vira até um slogan, tá? Vira até um slogan. Adoro. Mas assim, gente, queria falar muito mais coisa, mas a gente tem sempre um tempo curto, né, delimitado, mas eu vou continuar
Porque como a Amanda falou, eu amo o que eu faço, eu amo o produto, eu nunca vou deixar de usar porque me fez o maior bem que podia fazer, né, na face Eu da tô terra. devendo aí fazer umas encomendas para Ione, fazer uma consulta, mas tô me organizando da minha mudança agora que eu cheguei, mas ainda vou testar e vou vir falar também numa próxima vez aí, vai dar certo ainda. Ah, que bom. Eu vou Mas continuar no time Abrap, então eu vou continuar fazendo as lives, eu vou continuar fazendo maravilha. podcasts. E aí, então, fica assim o meu recado para todas as pessoas, mãezinhas, vozinhas, tiazinhas, Tudo. não indique aquilo que você ainda não conhece, aquilo que você não estudou, só porque alguém te disse que é bom. Mesmo sendo natural, procure sempre orientação de quem estudou aquilo ali, porque a gente falou desde o início, quem perdeu assiste novamente, porque a gente falou no início de todos os problemas que podem acontecer se você não usar da forma correta, se você não usar com segurança os óleos essenciais. Óleos essenciais é uma preciosidade que a gente tem na mão, mas a gente tem que saber usar corretamente, de forma segura, ainda mais com o bem mais precioso da gente, que é a criança. A Exatamente. criança, a criança é bênção de Deus. Então, vamos tratar ela com o valor que ela tem. Sim. Se você quiser usar óleo essencial, é excelente. Mas converse. Ai, Ione, eu não tenho como pagar, conversa Ione, comigo. muito obrigada, gratidão aqui em nome da Abrap. Assim, é muito bom estar fazendo a live com você, né? A gente faz muito podcast, mas agora fazendo a live é melhor ainda. Acho que a Ione explica super bem, ela tem uma fala muito tranquila e de fácil Gratidão, entendimento. Amanda. Gratidão, Abrap. Gratidão a todos que participaram. Fiquem com Deus. Obrigada, Amo amém. vocês. Tchau, gente. Até a próxima semana.